Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Caminhando para a Luz. Hoje, sábado, para lermos e partilharmos o Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. O Evangelho deste dia é de Mateus 17, de 10 a 13. Ao descerem do monte, os discípulos perguntaram a Jesus: por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Jesus respondeu: Elias vem e colocará tudo em ordem. Ora, eu vos digo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos compreenderam que Jesus lhe falava de João Batista. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, como igreja, nós celebramos o dia de Santa Luzia, Virgem e Mártir. Essa Virgem forte que oferta a sua pureza em obração da castidade, essa Virgem Marte que segue a Jesus, o crucificado. E o Evangelho nos convida nesse dia a meditarmos nisso, nesse seguimento de Jesus. Nesse tempo do Advento nós somos chamados a refletir nesse seguimento de Jesus. Existem pessoas no mundo que demonstram de forma profunda o compromisso com Deus e com os seus ensinamentos, assim como os mestres da lei naquela época mostravam esse profundo cumprimento para com a lei, porém não reconheciam os feitos de Jesus, não reconheciam o cumprimento da promessa até chegar em Jesus, a trajetória. Tudo que já havia sido anunciado pelos profetas e cuja palavra era intensa e impactante, como um fogo ardente. Por isso Jesus associa Elias a João Batista, porque ambos compartilharam a mesma missão, ambos foram ousados ao proclamar a verdade diante dos poderosos. Ambos se propuseram a anunciar Jesus, se propuseram a confiar em Jesus. Então, como profeta, eles incomodaram e também enfrentaram a morte, porque eles tiveram coragem de dizer a verdade aos líderes do povo. Então o Evangelho desse dia nos traz essa meditação e nos convida nesse tempo do Advento a meditarmos também, a meditarmos na nossa vida, como estamos caminhando. Jesus responde: Elias vem e colocará tudo em ordem. João veio e conduziu todas as coisas para uma ordem. Mas aqueles que estavam ao seu redor não reconheceram João e o maltrataram. Então o Evangelho desse dia nos convida para isso nesse dia também, para olharmos para nós e nos questionarmos. Nós estamos reconhecendo Jesus? Estamos reconhecendo Jesus em todas as coisas? Ou estamos tão apegados à lei que deixamos de enxergar os feitos de Jesus, o cumprimento das promessas do Senhor? Possamos meditar nisso nesse dia, para não nos colocarmos como também os fariseus, maltratando aqueles que o Senhor nos coloca para anunciar a sua boa nova. Esse tempo do Advento, o tempo que nos preparamos para esse Jesus que nasce e que precisa nascer todo dia em nosso meio. Precisa deixar de ser apenas uma rotina, um cotidiano, uma festa, mas esse Jesus que nasce, e ele precisa nascer para nos fazer pessoas melhor, é para nos colocar em nós, acender em nós todo o tempo o desejo da salvação, o desejo de sermos céu um para os outros e de termos os olhos bem abertos para reconhecermos esse Jesus que nasce e que passa pela nossa vida todos os dias. Possamos pedir isso nesse dia, nesse sábado, pela intercessão de Santa Luzia. Vem, Senhor Jesus, vem, ó Espírito Santo, vem tirar dos nossos olhos toda a cegueira, vem nos dar a graça de enxergarmos e reconhecermos os teus feitos nesse dia, a tua vontade, e que a nossa vontade seja do vosso agrado. Dai-nos, Senhor, a graça nesse dia
de agirmos conforme a tua vontade, de te enxergarmos, Senhor. Que o Senhor nos abençoe nesse dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.